Bom dia, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui um frio, mas pensa num frio! Tá chuviscando ainda pra ajudar, né? Ou seja, se tivesse um pouquinho mais frio, possivelmente era neve, porque é aquele chuvisco assim, ó, bem de levezinho, bem fininho de molhar bobo, sabe? Mas faz parte do jogo, faz parte do jogo. Aqui o inverno é assim, esse tá parecendo que tá bem pior que os outros, tá? Mas faz parte do jogo. Gente, vamos lá, vamos falar de uma coisinha muito estranha que está acontecendo e alguns motoristas têm me relatado isso há alguns dias, tá? Que é o delay na dinâmica da Uber, somente para o motorista. O que acontece? A gente sabe que a partir do momento que a plataforma modifica algumas coisas, os motoristas, né? Nós todos começamos a testar muitas coisas dentro do aplicativo, entendeu? Quanto que o passageiro está pagando, como que está ficando a porcentagem para a plataforma e tudo mais. Isso é certo ou não? Depende de cada um e da ideia de cada um, né? Na verdade, se a gente ganhasse um valor que parecesse um pouquinho mais justo, a gente não se preocuparia tanto com o valor que o passageiro paga, né? Mas a verdade é que tem corridas que a gente vê aí que dá quase 50% do valor direto para Uber. Claro que em outras corridas eles perdem um pouco, principalmente nas corridas mínimas, né? Isso acontecia principalmente antes. Hoje em dia eles não perdem quase nada nem nas corridas mínimas. Se vocês pararem para notar, alguma coisinha eles sempre arrecadam. Não uma porcentagem grande, mas alguma coisinha eles sempre arrecadam, né? Exceto em alguns horários de dinâmica pesada, que às vezes eles perdem para alguns passageiros, não para a maioria, para alguns passageiros. Agora já está mais justo isso. Lá no início dessa dinâmica nova, né, tava um pouquinho diferente, a Uber tava perdendo bastante. Não sei porquê, não sei qual era a ideia, para mostrar para os motoristas, deu bastante dinâmica para ver como é que funcionava, para ensinar o funcionamento, né? Até eles já ajustarem bem o sistema, deve ser alguma coisa desse tipo, tá? Então a realidade é, desde que a Uber pegou e modificou esse sistema de dinâmica, tirou o multiplicador, principalmente nos locais que tem lugar que ainda tem multiplicador, tá? Mas isso acontece principalmente nos locais que não tem o multiplicador. Tá havendo um delay, uma diferença de tempo entre o início da dinâmica para o passageiro que ele começa a pagar e a hora que essa dinâmica chega pra gente receber, né? Isso são alguns motoristas, né, que estão testando isso com mais frequência, tenho conversado algumas semanas, mas essa semana um deles tirou um print que ficou muito claro isso, assim, muito claro isso no print. Ele tava fazendo uma coisa que é errada, já vou explicar por quê, tá? Que é estar com os dois aplicativos abertos ao mesmo tempo, principalmente com um deles ligado, tipo o aplicativo de motorista e o aplicativo de passageiro da Uber. Então isso é uma prática que pode dar, não um banimento da plataforma, mas pode dar um bloqueio, vamos dizer assim, tá? Quem sabe até um banimento hoje em dia vai saber, mas pode dar um bloqueio da plataforma isso, mas eu vou explicar depois por que eu sei disso e isso aconteceu comigo, tá? Vamos lá, dá uma olhada nesse print aqui, ó, dá uma olhada aí. Valor da corrida mínima que o passageiro está testando ali, 10,94, isso é uma corrida mínima, né? Bem curtinha ali, deve dar 1 km essa corrida mais ou menos, tá? 1 km, ele está testando, esse é o valor que tá. No mesmo horário, tá? Toca uma corrida ali, ó, sem dinâmica nenhuma, 6,77, 4,91, não tem dinâmica nessa corrida. Ele está um pouquinho acima do valor normal que aqui pro motorista recebia nessa corrida. Essa corrida nesse local aqui daria em torno de 5,20. Tá um pouquinho acima, mas não está com dinâmica, entendeu? Cadê a dinâmica dessa corrida? Ah, tá dentro. Não tá dentro, porque aqui a dinâmica aparece diferente, tá? Aqui a dinâmica aparece ali, o valor da dinâmica a mais. Como tu vê ali, ó, tá escrito ali, ó, preços mais altos do que o normal para o passageiro, na plataforma do passageiro, né? Que ele tava testando ali atrás, bem na hora que tocou a dele do motorista. E uma corrida de 2,7 km, isso aqui é uma corrida mínima. Isso aqui é uma corrida mínima, né? Nesse caso, aumentou um pouquinho para o passageiro. Mas quantos casos vocês já pegaram aí que a corrida dá 11, 12... e tu recebe 5,20, 5,60, 6 reais, e é um horário que não tem dinâmica nenhuma na plataforma? É esse delay que está acontecendo. Isso pode ser que isso já acontecia, mas agora está muito mais claro que isso está acontecendo. E é uma diferença de 8, 7, 6, 10 minutos, né? Como vocês podem ver, aqui ele pegou, deixa eu botar aqui, ó. Aqui ele pegou e mandou aqui, ó, onde é que tá? Deixa eu voltar um aqui. Ele mandou por escrito para mim aqui, ó. Olha aqui, ó. É tipo, hoje de manhã eu comecei a testar, era 7 e 8 da manhã, tá? E já estava em dinâmica, segundo ele. Corrida mínima, 10 reais para o passageiro. A dinâmica para mim começou às 7h15 com 1,75. 1,75 começou a dinâmica, 7h15 somente, com 1,75. Será que não tá acontecendo assim, ó? A gente sabe que a Uber tá cobrando praticamente do passageiro o multiplicador e repassando para nós esse valor fixo de merda, né? Essa é a verdade. Tem como se ajustar, tem como se virar, tem como se virar, a gente aprende, a gente dá jeito, né? Só que
o ideal não seria assim, né? Porque o pessoal das corridas longas no horário da dinâmica tá se ferrando lindamente, porque não tá conseguindo pegar carro. E vai ser desse jeito daqui pra frente, enquanto não alterarem isso mais uma vez e novamente. Tá? Então o que acontece? Será que assim, ó, até o passageiro pagar 1,5, o motorista tá recebendo tipo 1,75, R$1 a dinâmica. A partir de 1,5, por exemplo, sei lá, 1,8 o passageiro tá pagando. Aí depois de 5 minutos vai entrar o passageiro, tipo, R$5 a mais de dinâmica. Estão conseguindo entender que será que esse atraso não está ajustado, né, com os algoritmos direitinho para acontecer? Justamente para Uber arrecadar o que tem que arrecadar no início da dinâmica, que é normalmente o momento que está começando, entendeu? E daí, gradativamente vai aumentando dessa forma, ela não perde nunca o ganho dela, não vai perder nunca, e não tem que perder mesmo, não tem que perder, só tem que ser um pouquinho mais justo, né, para com a gente, motorista. E a gente fica um pouquinho mais tarde pegando essa dinâmica. Ou seja, daí quando a dinâmica tá bombada mesmo, que começa a reduzir, a gente dificilmente chega naquela dinâmica bombada dos 15 pila, que é o que tem hoje. 15 pila, não importa, tu vai pegar uma corrida daqui pra praia, 100 km, 120, tu vai receber 15 pila de dinâmica. Quem vai fazer essa corrida em horário de dinâmica? Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Quem vai pegar uma corrida, né, de uma cidade pra outra em horário de pico, tu vai ficar trancado no trânsito por 15 pila a mais, de 30 km? Não vai fazer, não vai conseguir. Essa é a verdade. Então, é mais ou menos por aí. Cuidado ao fazer esses testes se alguém for fazer, tá? Faça esses testes, não faça na rua esses testes, porque tu não deveria abrir o teu aplicativo de passageiro enquanto tu tá com o teu aplicativo de motorista logado. Eu tive a minha conta bloqueada por um período por causa disso, há 2 anos atrás, tá? Eu tava com o aplicativo da Uber logado e alguém entrou em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone, não lembro, né? E queria fazer uma corrida particular, um conhecido meu, tá? E eu disse, eu não sei quanto que eu te cobro, vou dar uma pesquisada aqui no aplicativo da Uber. Na hora não bloqueou o aplicativo, funcionou normal. Depois de alguns minutos ou 1 hora, não lembro em quanto tempo, meu aplicativo travou. Sua conta requer atenção. Tive que ir até o escritório para eles conseguirem resolver me explicar o que acontecia. O que aconteceu, e foi esse o motivo que me deram. Então é muito perigoso isso, tu abrir os 2 aplicativos. Nunca, jamais, de forma alguma, tá? Nunca, jamais, de forma alguma, peça um carro enquanto tu estiver com o aplicativo logado. Exemplo, tá? Tô aqui trabalhando, a minha esposa pediu pra mim chamar um carro de aplicativo pra ela, que ela tá lá do outro lado da cidade, eu não vou ir lá. E ela tá sem o aplicativo dela, não tá funcionando, não teve, nunca teve, sabe? Então tá, vou seguir trabalhando aqui, vou pegar o aplicativo de passageiro, vou chamar um carro pra minha esposa e ir pra casa. Nunca faz isso. Pede um carro do teu aplicativo de passageiro, mesmo que tipo, pra qualquer pessoa, entendeu? Nunca faz isso estando com o teu aplicativo de motorista logado. Isso sim pode dar banimento, tá? Então muito cuidado, não faça isso. Outra coisa que tem acontecido nos últimos dias aí, vamos falar um pouquinho assim, uma coisa que é legal por parte da Uber, porém os motivos de estarem fazendo isso não me agradam nem um pouco, tá? Não é para o bem do motorista, vamos dizer assim, não é essa a intenção real pro bem do motorista, tá? Eu vou explicar por quê. Você já deve ter visto em alguns canais de YouTube aí, umas postagens ontem, né, eu querendo dizer que a gente não sabe fazer cálculos, que a gente tem que fazer os cálculos da maneira correta, pra gente não ser pego de surpresa nas manutenções do carro, a gente tem que cuidar muito mais das nossas despesas, né, do que dos nossos ganhos, vamos dizer assim. Isso é uma campanha da Uber, tá? Uma campanha da Uber, e sim, é uma campanha legal, sim, vai trazer informações, né? Vai mostrar algumas coisas que alguns motoristas não fazem, mas eu digo que a maioria dos motoristas, pelo menos os experientes, os mais preocupados, eles fazem sim, eles se preocupam, eles sabem, eles se adiantam quanto à manutenção do carro que a gente sabe que tem, que não tem como fugir. Exemplo, qual é a manutenção do carro que a gente sabe que não tem como fugir? Troca de óleo, né? Eles botaram ali no sistema deles a cada 3 meses, mas é muito menos que isso. Eu troco nas horas, eu trabalho nas horas vagas e troco a cada 1 mês e meio, no máximo 2, né? Troca de pneu, um jogo de pneu por ano, não é bem assim, às vezes pode dar mais que isso, né? Então, tipo assim, eles explicam algumas coisas legais, assim, como tu ir guardando dinheiro, guardando na semana, pra não chegar, quando tiver que trocar e tal. Só que o problema são os motivos deles criarem isso, né? A impressão que eu tenho é que as reuniões da Uber é proibido se falar em aumento, né, de ganhos para o motorista. É proibido, gente, vocês não podem. A impressão que eu tenho assim na minha cabeça, eu não tô lá, eu não sei como é que funciona, né? Mas a impressão que eu tenho é que isso é uma regra deles, entendeu? Nas reuniões lá. Tipo, é proibido falar em aumentar ganhos do motorista, é proibido falar em aumentar a tarifa do motorista. É proibido. A gente sim aumenta a tarifa do passageiro, que a gente sabe, que a gente já viu aumentar a tarifa do passageiro, né? Ao longo desses últimos 2 anos, principalmente, a gente já viu dar uma aumentadinha de levezinho pro passageiro ali. A gente já viu, a gente sabe que aumenta. E a gente sabe que essa diferença da dinâmica faz com que a Uber ganhe cada vez mais. Como eu sempre falo, não é errado o Uber ganhar mais. Errado é não ajudar o motorista de verdade a ganhar um pouquinho mais também. Ainda mais em um momento de crise, onde o combustível está lá nas alturas, praticamente quase o dobro do que era quando a Uber chegou, quando os aplicativos chegaram aqui. Falo Uber porque a Uber é a mandante, tá? O 99 Pop não fica atrás, mas a Uber é
é a que faz o mercado a seguir ela, né? Seguir o que ela está fazendo. Essa é a verdade, a gente sabe que é assim já há um bom tempo. Né? Então essa é a impressão que eu tenho. E aí eles criam essas coisas, ó, vamos criar coisas para convencer os motoristas que os valores que eles ganham, sim, tá bom e tá legal, né? Tá bom e tá legal, vamos criar métodos para isso. Então a gente cria esses métodos para eles entenderem que eles têm que melhorar a forma de cálculos deles e que para entender que não vai subir a tarifa. Essa é a impressão que eu tenho na realidade, tá? Então olha aqui o que foi criado nos últimos dias, assim, tá? Vamos lá, isso aqui a gente recebeu ontem e é um material bem legal, tá? Ó, uma corrida curta aqui para Sapucaia, é o que eu preciso, tá? É com papel e caneta na mão que se fala de dinheiro, né? Primeiro, some o ganho que você teve com a Uber durante uma semana ou um mês. Não esqueça de incluir essas promoções e indicações. Segundo, quando abastecer, anote os dados no painel e calcule quantos km seu carro faz por litro. Isso é importante, sempre falando nisso, né? Na hora de somar os gastos com a Uber, tire kms gastos com outros apps ou viagens pessoais. Terceiro, faça uma lista dos gastos menos frequentes e veja o prazo de cada um por semana, sendo que um ano tem 52 semanas. Tá? Quarto, subtraia os gastos dos ganhos, confira quanto sobrou e se não gasta mais do que ganha. Quando o mês for mais forte, rode mais, guarde para não faltar nos meses mais fracos. Né? Quem faz a conta certa sabe ganhar e também sabe guardar. Ou seja, está dizendo que muitos de nós não sabem fazer conta e não sabe ganhar dinheiro por causa disso. E não é exatamente uma verdade isso, né? Tem muita gente que sabe sim fazer conta. Só que tem algumas coisas que vão muito além disso, que eu acho legal, como eu já falei, acho uma atitude legal. Fazer com que a gente pense e mostre para vocês também, né? Que tem que pensar bastante nesses detalhes. Porém, existem muitos gastos e a maioria dos gastos hoje em dia, por causa dos carros quebrados, ninguém está trabalhando mais com carro novo, tá? Muito raro alguém que está trabalhando com carro zero. Então o carro tem a manutenção do susto, que é a maioria, que é a que realmente pega e a gente assusta. Estraga o ar-condicionado, estragou o alternador, estragou o motor de partida, queimou a junta do cabeçote, né? Vazou água, quebrou a parte de cima do motor, vai ter que fazer o motor, quebrou a suspensão, caiu num buraco, estourou um pneu, entendeu? Estourou os 2 pneus, que nem eu vi no parceiro esse dia, caiu num buraco que a prefeitura abriu lá e não fez a sinalização direito, estourou 2 pneus dianteiros do carro, 2 pneus que era novo, gastou ali R$800 em 2 pneus, um carro com roda 15, carro com pneu bom, entendeu? Então, gente, isso tudo a gente tem que ter dinheiro também. Só que com esses cálculos que eles falaram aí, não tem como a gente ter. Com os nossos ganhos, na verdade. Então o que acontece? Não é assim que se resolve isso. É simplesmente aumentar a tarifa, né? E eu sei que tem muito canal no YouTube, inclusive, que concorda que o motorista trabalha de uma maneira totalmente errada. Seria bom se todo mundo conseguisse trabalhar certo, mas o ideal mesmo seria todo mundo receber um valor justo independente da corrida. Tu ligar o aplicativo, sair trabalhando e qualquer corrida ser rentável para ti. Isso seria o ideal. Né? Não todo mundo tem que trabalhar da maneira correta, perfeccionista, que normalmente envolve alguns segredinhos para te ganhar mais dinheiro, envolve segredinhos dentro dos aplicativos. E esses segredinhos tem duas opções, ou alguém legal que vai te contar, né? Ou tu vai pagar por isso. Por esses segredinhos para te trabalhar da maneira correta, da corrida da maneira perfeita, para te ganhar realmente dinheiro. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Então, tipo assim, o certo seria, de qualquer forma, a gente ligou o aplicativo e qualquer corrida ser rentável, tanto pra gente quanto pra plataforma, entendeu? A plataforma não deveria perder também. Ela também não deveria perder em corrida nenhuma, né? O passageiro tá deixando de andar de ônibus hoje para andar com um carro confortável, que vai pegar ele na porta de casa, vai largar na porta do serviço ou qualquer outra coisa e pagando o valor de ônibus. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Para rodar às vezes com 3, 4 passageiros que nem eles querem, hoje não pode, né? Mas para rodar com tudo isso, pagando o valor de ônibus, isso é totalmente errado. Quantas vezes a gente falou para eles, né? Quantas todo mundo já falou para eles, custa aumentar R$1 que seja por passageiro dentro do carro? Vai entrar só um, vai entrar 2, vai entrar 3, vai entrar 4, entendeu? Aumenta R$1 por passageiro. O passageiro não ia se importar se isso fosse uma regra em todos os aplicativos, não ia se importar. Não ia se importar. Poxa vida, eu ia pagar 8 pila para fazer essa viagem. No ônibus ia ser R$6 para fazer essa viagem. E eu vou levar mais meus 2 filhos por mais R$2, vai dar R$10 se os dois fossem pagar, né? Ia dar 18 e eu vou de carro no conforto. Não vou pegar frio, chuva, ventania, temporal, raio na cabeça, qualquer coisa. Estão entendendo? Então eu acho uma campanha muito legal essa da Uber, tá? Acho que vai ajudar sim os motoristas a pensarem um pouquinho, principalmente os que não pensam em nada, né? Mas ainda acho que a maioria sim pensa e se preocupa
Será que eu tô entrando na contramão aqui? Acho que não. Pensa e se preocupa da maneira correta de trabalhar e já tem isso na cabeça. Os que não sabem isso, só quem não tem noção nenhuma de carro ainda que vai aprender e vai ajudar mais um pouco isso. Mas a intenção mais profunda é meio que nos convencer que os valores estão certos, está correto e que a gente está trabalhando da maneira errada. Isso me entristece. Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus, se inscreva no canal, ativem a bosta do sino. Vou pegar passageiro aqui, tem que botar a máscara também. Fui.